citado no discurso, assim, dirigindo-se também às demais delegações, é preciso notar a ameaça que Saddam possui e que seja completamente instaurada uma democracia no país com a ajuda de todas as nações presentes. Preciso para o delegado do Chile. Tempo cedido ao Chile, gostaria de saber se há 1 minuto e 5 para pronunciamento, se vai haver anotação ou não. Bom, gostaria de esclarecer que nós falamos que não houve nenhum ataque efetivo em relação ao Iraque para com os Estados Unidos, nem sequer minorias dessa região. Então, acho que você poderia ter analisado melhor no seu discurso para poder ter falado alguma coisa em relação a isso, porque não houve nenhum ataque efetivo desse jeito. Obrigada, esse é o meu discurso. Gostaria de agradecer, seguindo esse discurso, Estados Unidos da América, 1 minuto e meio para o pronunciamento. Pode começar. Obrigado. Referente à solicitação de Camarões sobre a questão, volto a relembrar assim, a resolução 373 sobre punir o Estado que abriga grupos terroristas, e gostaria de salientar que no dia 7 de agosto de 98, a Al-Qaeda atacou a embaixada estadunidense no Quênia. Ou seja, a ameaça terrorista é uma ameaça global que atinge qualquer tipo de Estado, seja ele rico ou pobre, seja ele imperialista ou colonizado. É uma ameaça global onde todos nós somos vítimas. E salientando também que foi um ataque direcionado à embaixada estadunidense em Quênia, ou seja, o território africano, gostaria do posicionamento do Estado de Angola. Obrigado, cedo meu tempo Angola. Obrigada. 35 segundos cedidos de Angola, 45, desculpa, cedidos de Angola. Gostaria de saber se há anotação ou não. Não houve anotação. Antes de seguirmos a esse discurso, nós, na mesa diretora, gostaríamos de fazer uma intervenção quanto ao documento de posição oficial do Chile. Lembrando que esse posicionamento não é nada quanto ao que foi escrito, mas sim um pouco de esclarecimento que nós acreditamos que vai agregar na negociação. No último parágrafo do DPO do Chile, e caso alguma delegação tenha algum, pode conferir comigo, eu vou citar então o DPO do Chile entregue a nós. A República do Chile buscará, com o auxílio de seus parceiros da Europa, Alemanha, Rússia e França, e da Ásia, China, a melhor resolução possível para o problema. Nós gostaríamos de propor que as delegações mencionadas, então reiterando, parceiros do Chile, Alemanha, Rússia e França, Ásia, contando com a China, se há realmente esse sistema de parceria entre os países, entre eles com o Chile ou não. A justificativa do posicionamento da mesa diretora é que nós abarcamos esse assunto e que nós consigamos colocar em qual parceria esse discurso foi fundado. Se seria na parceria econômica ou, enfim, qual âmbito de parceria nós estamos falando. A justificativa é essa e gostaríamos de propor esse ponto do DPO em relação ao Chile. Antes de seguirmos, então, com esse discurso, teremos uma pedido de moção da República Federal da Alemanha e gostaríamos de saber qual moção seria. É uma questão operacional com relação ao debate. Nós estamos debatendo a invasão ao Iraque, não o DPO do Chile. Sendo assim, as alianças que ele colocou lá, não resumindo aos países presentes no texto, mas aos acordos formados nas resoluções anteriores, do qual ele também se comprometeu a cumprir. Então, não há necessidade de explicações com relação a isso. Muito obrigado. A mesa diretora responde a essa justificativa e essa réplica da República Federal da Alemanha, pois no tempo que nós fizemos para cumprir os discursos, todos eles foram conversados com quem nos procuraram. E a justificativa que nós temos para abordar esses parceiros foi que eles foram ditos, que foram feitos antes de realizar o DPO, conversando com os parceiros que estão aqui. Então, nós gostaríamos sim de propor esse esclarecimento de parceria, pois o âmbito da parceria não está colocado no DPO e deveria estar, pois as parcerias podem ser de todos os âmbitos possíveis, econômicas, sociais, políticas e quaisquer mais que possam ser. Nós não temos esse esclarecimento que faz falta na hora de maiores soluções. Não foi um erro da República do Chile em tempo algum colocar isso, mas nós queríamos um esclarecimento, pois os DPOs foram colocados
a vocês e nós não sabemos que tipo de parceria foi feita. E quando conversamos, a parceria teria sido feita, então, dias antes da realização do DPO, não anos antes. Esse é o questionamento, certo? E não é nem em relação à República do Chile, mas sim aos parceiros que foram citados no documento. Agora teremos o pedido de moção dos Estados Unidos do México. É uma questão de informação. Quantos países do DPO do Chile estão citados? Por gentileza, quantos países? Reiterando, os países são... seriam da Europa, Alemanha, Rússia e França, da Ásia referente à China. Certo? Repetindo. Alemanha, Rússia e França, referentes à Europa e referente à Ásia, à China. Certo? Teremos outro pedido de moção dos Estados Unidos mexicanos. Proponho uma moção para debate moderado, com a participação de 4 países, tempo de 30 segundos para cada país, para que cada país possa falar sobre a aliança com o Chile, de modo que não atrapalhe a discussão, coisa que foge um pouco do tema, por isso que o tempo é curto. Gostaria dos Estados Unidos mexicanos, por favor, colocar em ordem sua justificativa, os países que iriam participar e o tempo total de fala. Sim, por favor. A justificativa para o debate moderado é que cada país apresentado no DPO do Chile possa expressar sua opinião sobre a aliança ou não feita com o Chile. Os países, então, seriam os presentes no DPO, eu não lembro quais, China, Rússia, França e Alemanha. Isso. E o tempo de 30 segundos é pequeno assim mesmo, para que eles possam falar rapidamente e que essa questão aí do DPO do Chile não atrapalhe o andamento geral da simulação. Tempo total? 2 minutos. Tempo total. 2 minutos para cada país? Não, 30 segundos, tempo total, 2 minutos. Tá, ótimo. Muito obrigada. A moção foi acatada pela diretora, então teremos agora o debate. Teremos uma votação de maioria simples, lembrando que a maioria simples do presente comitê ela se refere a 8 delegações. Essas 8 delegações, então, por favor, não só as 8, mas quem estiver de acordo com o debate proposto pelos Estados Unidos mexicanos, levantem a placa referente ao país de vocês em caso de que vocês estejam a favor de concordância e não levantem, não se pronunciem em caso de não concordância. Devemos iniciar a votação. Por favor, então, levantem as placas dos países que estão de acordo com a justificativa e a moção de debate moderado proposto pelos Estados Unidos mexicanos. Os países são Estados Unidos mexicanos, República da Angola, República dos Camarões, República da Guiné, República Árabe da Síria e República do Chile. E queríamos dizer então que teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 delegações, 7 com os Estados Unidos mexicanos que propuseram a moção, que estão de acordo. Precisaríamos de 8, então a moção não será aceita e não será vigente no presente comitê neste momento. Eu tomarei vários discursos então com a República da Bulgária, lembrando que 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Gostaríamos de ressaltar que todos os delegados aqui defenderam a democracia e, lendo o artigo 5 da Declaração dos Direitos Humanos, diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tendo em vista isso, a República do Iraque, dominada pelo ditador atualmente Saddam Hussein, não cumpre os direitos humanos, sendo como tal, ela não defende a democracia, como ela diz. Encerro meu discurso. Vamos organizar? Dando início a esse discurso, teríamos antes, então, a República Francesa, em pedido de moção, gostaria de saber qual seria. Eu gostaria de debate moderado para tratar da questão e dos meandros
da Resolução 441. Todos os países inclusive o Iraque. Certo. Quanto tempo? 6 minutos no total. 6 minutos? A mesa diretora tratou a petição, sendo a justificativa a mesma justificativa dos Estados Unidos mexicanos, correto? Sobre a discussão da resolução 441, então seria a sua justificativa. E gostaria de propor a votação de maioria simples, lembrando que são 8 delegações que precisariam minimamente estar de acordo com a proposta da Federação Pública Francesa. Iniciaremos a votação, lembrando então que países de acordo, por favor, levantem suas placas, países que não estejam de acordo, por favor, não levantem as placas. Países de acordo com a moção proposta pela República Francesa: Estados Unidos da América, Reino Unido, a própria República Francesa, Federação Russa, República Popular da China, República do Chile, República Federal da Alemanha, Reino da Espanha, República da Bulgária, República Islâmica do Paquistão. Sendo assim, atingindo a maioria simples, iremos dar início ao debate não moderado, lembrando que são 6 minutos, não há, o Iraque está incluso, poderá debater, são todas as delegações e não há moderação alguma por parte da mesa, a não ser pela contagem inicial. Podem começar. Bom, eu gostaria de começar tratando que na Resolução 441 não há nenhum recurso automático ao uso da força. Portanto, se os países que acreditam que essa maneira a conquista da paz, que façam uso da sua argumentação e convençam os outros. Eu queria ressaltar também a declaração do Mr. Blix sobre o andamento da Resolução 441, que em 21 de fevereiro de 2003, que ele declarou total cooperação do Iraque a respeito da cooperação com a Comissão das Nações Unidas de Vigilância, Verificação e Inspeção e da Agência Internacional de Energia Atômica. Obrigado. A República Federal da Alemanha gostaria também de que fossem apresentadas as provas que fundamentam a posição do Reino Unido e dos Estados Unidos, que vão de encontro radicalmente oposto ao que foi proposto o que foi apresentado pelo relatório das Nações Unidas, e essas ações de desencontro com o que está presente no relatório questionam a legitimidade deste Conselho e caracterizam alegações muito graves. Portanto, para o bem-estar da comunidade internacional e o futuro dessa organização, gostaríamos que as provas fossem apresentadas. Eu gostaria de esclarecer uma coisa sobre o artigo, sobre a resolução 1441, pois essa apenas adverte o Iraque, e não ela não faz referência à resolução 678, que foi assinada em tal momento dada a situação, que era em relação à Primeira Guerra do Golfo. Isso foi outra situação. Neste momento estamos discutindo sobre uma possível intervenção, e não mais sobre essa guerra. Então, e como não houve nenhum ataque por parte do Iraque, achamos que não é conveniente usar isso como referência a outra resolução. E gostaríamos também de esclarecer que nossa parceria, que colocamos em nosso DPO, foi em relação a aspectos sociais, pois isso já havia boatos de que poderia ter uma possível intervenção, e todos esses países que citei no meu DPO foi em relação a todos preservarem a paz. Obrigada. Acredito que ressaltar alguns casos e exemplos antigos são bons para estar vendo quais foram os desdobramentos e quais foram as consequências das nossas ações e decisões tomadas. Acredito que o terrorismo e as guerras e os conflitos internacionais têm muito a ver com as decisões que tomamos aqui. Portanto,
a cada passo que damos, temos que ver se não estamos dando um passo para trás ou para frente. Cabe à Alemanha também lembrar que, a partir das normas do direito internacional, cabe somente a este Conselho interpretar as suas próprias resoluções. Logo, ao falar que medidas drásticas devem ser tomadas em caso de desrespeito do Iraque, nós temos que lembrar que somente este Conselho vai interpretar o que são medidas drásticas. E, com os votos de todos os presentes de reforço da paz, gostaríamos de lembrar que o desprezo com relação à ideia da guerra é prejudicial à comunidade internacional e todas as medidas possíveis anteriores à guerra, que evitem a guerra, devem ser tomadas antes disso. Muito obrigado. Senhores delegados, foram pedidas provas referentes à invasão ou à possível intervenção. Foi apresentado no Conselho de Segurança da ONU o primeiro relatório de inspetores encarregados de vistoriar as instalações iraquianas suspeitas de armazenar armas químicas biológicas. Eles não encontraram provas do crime, mas denunciaram a falta de colaboração do governo de Bagdá. Isso já é suficiente para demonstrar como o ditador do Iraque pretende apenas ganhar tempo e enganar a comunidade internacional. E também gostaria de colocar um ponto em relação ao imbróglio diplomático do Chile, que os delegados, se possível, após o pedido de uma moção futura, votem a favor para que possamos esclarecer esse ponto. É um ponto importante para que nós possamos compreender em que foi pautada essa aliança internacional. Obrigado. Senhor delegado dos Estados Unidos, e qual a prova de que as intervenções pacíficas esgotaram, assim como a senhora delegada do Reino Unido citou anteriormente? E ressaltando o que o senhor delegado dos Estados Unidos disse, peço também que aceitem ao debate moderado para que possamos entender essa posição do Chile e dos países que elas são aliados, porque isso é terminantemente necessário para o bom andamento do comitê. Eu gostaria de perguntar à delegação dos Estados Unidos, em outro momento, talvez pela falta de tempo, qual a data da informação dele, porque em fevereiro de 2013 o Mr. Blinken declarou total apoio da cooperação do Iraque. Portanto, não tem desculpa. Gostaria de salientar pedido de moção da República dos Camarões, porém, antes disso, a minha diretora gostaria de fazer um adendo. A moção para debate não moderado, que foi a pedida e acatada por mais de 8 delegações de maioria simples, ela não tem moderação alguma da mesa diretora. Nós saímos da mesa, oferecemos o microfone, como foi negado pelas delegações e pelas partes que nós passamos, e o debate não foi mais acalorado, não por conta de mediação de nós da mesa, mas por conta das delegações. Gostaria de lembrar que esse tipo de debate não pode e não deve ser fixado em uma só palavra ou em uma só delegação. Ele é não moderado justamente para que todas as delegações participem, pois ele foi aberto. Então, gostaria só de justificar a nossa ausência na moderação e também salientar alguns pontos que já estavam presentes nas regras antecipadamente explicadas. Dando início, então, gostaria de pedir ao Grupo dos Camarões que fale sobre o pedido de moção. Moção para debate moderado, apenas com os países citados no DPO do Chile, Chile, Alemanha, França e China, visto que precisamos sim saber da posição desse país, dessa aliança ideológica, social, enfim, com 40 segundos para cada país e um tempo total de 4 minutos para a sessão de tempo ou qualquer coisa do tipo. Serão 4 minutos, correto? 40 segundos de discurso. Reiterando as delegações que participariam, então: Rússia, Chile, China, França e Inglaterra, correto? Certo. Então, maioria. E a Alemanha, desculpa. Reiterando mais uma vez: Alemanha, Rússia, França, China e Chile, correto? Além de Camarões, que foi muito bom o debate. Partiremos então para a votação, lembrando maioria simples, mínimo 8 delegações. Levantem a placa em caso positivo e não se manifestem em caso negativo. Temos então
A favor: Estados Unidos da América, Reino Unido, República Francesa, Federação Russa, República Popular da China, República do Chile, Estados Unidos Mexicanos, República Federal da Alemanha, Reino da Espanha, República de Angola, República do Camarões, República da Guiné, República da Bulgária, República Islâmica do Paquistão, República Árabe Síria. Gostaria de agradecer, então, e daremos início ao debate moderado, lembrando que apenas as delegações citadas serão colocadas em debate. Só um instante. Uma nova lista de discursos será aberta apenas para esses países e daremos início, então, a começar pela República dos Camarões. Deixa eu meu tempo ao Chile. Tempo cedido ao Chile, então, de 40 segundos. Acatação de tempo ou não? Acato. Tem tempo acatado pelo Chile, 40 segundos. A República do Chile gostaria de explicitar que isso é uma parceria e foi resolvida com base nas resoluções anteriores deste Conselho e também do bem-estar da comunidade internacional, como disse do meu DPO, que respeitamos o direito internacional e principalmente o direito territorial internacional, pois essa possível intervenção iria com certeza iria contra o direito internacional, iria destruir o território e também machucar civis, como já dissemos, e não queremos retomar o passado, pois queremos uma paz, não queremos retomar soluções. Tempo terminado. Obrigada. Gostaríamos agora do pronunciamento da França. Por favor, França, 40 segundos. República Francesa acata a moção, porque senão percebemos que esse assunto, para algumas delegações, tem mais importância que a questão do Iraque. A República Francesa tem afinidade com a República do Chile na questão da manutenção da paz, e esse não é um assunto que deve ser pormenorizado, é um assunto de questão da soberania de um país e da manutenção da paz mundial. Nós não temos grandes relações comerciais, mas isso não interfere que os países possam se conciliar e ter um objetivo em comum, que é a manutenção. Gostaríamos de ouvir agora a Alemanha, por favor. Em consonância com os discursos apresentados pelas delegações do Chile e da França, a Alemanha reitera o papel de protagonista na paz mundial. Ao conversarmos sobre propostas de paz, isso não deveria levantar nenhum problema da comunidade internacional e, concordando com o que a França colocou, parece que a pauta está sendo distorcida da guerra do Iraque para uma disputa por propostas de paz. Nós questionamos o objetivo disso. Muito obrigado. Obrigada. Agora nós gostaríamos de ouvir o Chile. Novamente, gostaríamos de colocar em pauta novamente o que a Alemanha acabou de dizer, que nosso DPO não é questão neste conselho, sim uma possível intervenção ao Iraque, o que é bem mais importante neste conselho e no âmbito internacional, pois poderia agravar a situação do país e também a vida de civis e de todo o contexto internacional. Encerro meu discurso. Obrigada. Gostaríamos de ouvir agora a Federação Russa, por favor. A Federação Russa gostaria de salientar que o trabalho conjunto no Conselho de Segurança da ONU, incluindo o trabalho conjunto com os Estados Unidos, com a aprovação unânime da Resolução 441, que não autoriza o uso da força, mas que tornou possível retornar à atividade dos inspetores internacionais, bem como um conjunto de outras medidas para influenciar a liderança iraquiana, marcou o início de atividades práticas para desarmar o Iraque por meios pacíficos. A Rússia reitera e acredita que o mundo deve ser pautado na multipolaridade. Logo, a parceria de países que compartilham de princípios e interesses para a manutenção do equilíbrio mundial é essencial para a construção de um mundo multipolar. Gostaríamos de agradecer e passar a palavra agora para a República
a sessão de tempo. A sessão de tempo. Pode começar, por favor. Gostaria de ceder o tempo para Camarões. Camarões, eu tenho tempo. É anotado. 35 segundos, por favor. Eu quero ressaltar que a importância desse debate moderado não é para ser maior do que a invasão ao Iraque. É só porque o documento de posição oficial e o que estava sendo dito tornou-se contraditório. Afinal, a paz todos nós teoricamente buscamos aqui dentro. Isso é o meu discurso. Obrigada. Com isso, terminamos o debate moderado, e daremos continuidade a esse discurso. Passando agora para a República do Chile, lembrando que tem 1 minuto e meio de discurso no máximo e a sessão de tempo. Podem começar. Gostaríamos de propor ao Paquistão, porque eles colocam que gostariam de pôr fim aos grupos extremistas do Iraque, uma vez que estes têm os grupos extremistas em seu próprio país, Sipah e Saaba, que na nossa delegação achamos que é conveniente, primeiro, você combater uma